Terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Bom dia a todos os internautas e não deixe de fazer a inscrição aqui em nosso canal. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50. São muito boas. A Elza Missano é uma expositora de um carisma muito grande, então não perca o tema Diante do Senhor, sexta-feira, agora, dia 3 de fevereiro. E mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira, que fala das leis morais, o capítulo 11, lei de justiça, de amor e caridade. E o item amor materno e filial. Pergunta 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde que eles nascem? Responde os espíritos superiores. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu. Porque todos nós, para atingir a perfeição, que é o nosso destino, nós temos que passar por diversas experiências. Nós temos que passar pela experiência de um corpo feminino, de um corpo masculino, de uma condição financeira muito boa, uma condição financeira muito precária, né, de extrema pobreza ou de extrema riqueza, porque é aí que nós vamos saber qual é a nossa reação. E é como ele coloca aqui, às vezes é uma prova que o espírito escolheu. Ele quer saber como é que ele consegue se manter em equilíbrio, apesar de não ter um apoio familiar, no caso aqui, um apoio materno. E ele prossegue dizendo: se aconteceu não ter sido bom pai, ou boa mãe, ou bom filho noutra existência. Às vezes o espírito não teve uma boa experiência, ele não foi um bom pai, ele não foi uma boa mãe. E aí ele precisa aprender a importância disso. Aí ele vai reencarnar numa condição com um espírito que ainda está aprendendo a lidar com essa situação, e ele vai ver, né, que não deve ser assim. É uma prova, assim, muito difícil, mas necessária para o nosso aprendizado. Prossegue a resposta. Em todos os casos, aquela que não é boa mãe só pode ser a encarnação de um mau espírito que procura criar embaraços para o filho. É porque ela não aprendeu ainda a ser mãe, ela está aprendendo, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. No caso, o espírito que está reencarnando na condição de filho, passando por aquela prova, se ele for bem, ele será recompensado, porque ele vai demonstrar que, mesmo sem o apoio materno, ele conseguiu se manter em equilíbrio e avançar na sua caminhada evolutiva. E, no caso, aquela mãe vai passar também por outras experiências para aprender a ser mãe. Então, tudo na natureza é aproveitado, né? No caso aqui, aquele espírito, na condição de filho, necessitava de uma mãe que ainda não fosse uma mãe amorosa, então eles aproveitam um espírito que está iniciando seu aprendizado na condição de mãe, um espírito ainda muito imperfeito, e promove a reencarnação ali, seguindo esse curso, para que ambos possam ter o seu aprendizado necessário. Pergunta 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não ficam estes desculpados de não lhe dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Responde os espíritos: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem
por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Ele diz aqui, a miúde, porque nem todos os casos é assim. Às vezes são pais muito amorosos e aqueles espíritos que receberam como filhos são muito rebeldes. E aqueles pais aceitaram aquela proposta para auxiliar aquele espírito. Então, por mais que eles façam, algo de bom vai ser despertado naquele espírito, mas ele ainda vai demonstrar ainda a sua rebeldia e será um filho que vai causar desgosto. Alguns casos são assim, e outros são devido à falha dos pais, que não deram a orientação, que todos nós, quando reencarnamos, reencarnamos com missão. Uma missão comum a todos nós é a missão de evoluirmos, de aprendermos. Nenhum de nós reencarna que não seja para evoluir. E temos outras missões agregadas. Alguns têm a missão de ser pais, isto é, receber outros espíritos na condição de filho para auxiliá-los na orientação, na sua caminhada. E podemos falhar nessa missão, como podemos acertar e ter, assim, grandes aprendizados com essa missão e com essa tarefa. E tem outras missões, a missão de grandes pesquisas, a missão de colaborar com um desenvolvimento de uma profissão e assim por diante. As missões são diversas. A principal é que todos nós reencarnamos para aprender, para evoluir. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para todos nós, humanidade, que possa reinar a paz. Convidamos para os nossos estudos online, em parcerias, segunda às 19h30, o Céu, o Inferno e a Gênesis, cada semana um livro. Às terças, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas, às 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar, é só clicar no link. E o link você pode solicitar entrando em contato com as instituições, como está aqui na tela. Convidamos para as nossas reuniões presenciais. O GEALM fica na Rua dos Diamantes, 1497, Rocha Miranda. As reuniões presenciais é terça-feira, 14h30, estudo do Evangelho. Quarta-feira, exposição do Evangelho e passe, às 19 horas. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê 164, em Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, 19h30. Quinta-feira, 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Não deixe de prestigiar, não deixe de conhecer o trabalho de ambas as casas, se você é aqui da cidade do Rio de Janeiro ou dos municípios no entorno. É muito importante vocês conhecerem e desenvolver um pouco mais esse conteúdo da doutrina espírita, que é um conteúdo que muito nos ajuda a melhor prosseguir nesse aprendizado, nessa encarnação. E que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Kardec. Um bom dia a todos.